Olá, bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem de saúde. Hoje temos que falar da terceira dúvida, mas o que é que podemos recapitular da primeira e da segunda dúvida para não nos esquecermos do que falámos ontem? Podemos dizer que a primeira dúvida foi o versículo em si é certamente não morrereis, que está em Gênesis 3:4, e foi quando a serpente pôs em causa aquilo que Deus tinha dito a Adão e Eva. Quis propriamente afastá-los de Deus para que eles pudessem pensar por eles próprios e pudessem, e ele manejando a forma mais simples, porque ele é muito astuto, não é? De mostrar a Eva que afinal não era bem assim. A segunda dúvida, falamos da liberdade humana, ou seja, Deus dá-nos o livre-arbítrio de escolhermos. Enquanto Satanás diz, é por aqui que tu vais e tens que ir, Deus não faz nada disso. Deus não quer que a pessoa vá por uma situação em que não é de sua vontade. Deus dá o livre-arbítrio de escolheres o bem ou o mal e seguires aquilo que é mais importante. Claro que nós já sabemos, indo para o lado do inimigo, temos sempre as coisas más, não é? As coisas boas vêm de Deus, porque por mais que as provações sejam muitas, Deus vai estar sempre ao nosso lado para nos ajudar a levantar e a seguir em frente. As dúvidas, agora vamos falar das dúvidas a respeito do amor de Deus. Eu deixei esta porque acho que é extremamente complicada de se falar e teríamos que ter um pouquinho mais de tempo sobre isso. Eu vou ler para depois resumirmos um bocadinho. Estas duas tentações põem em causa o amor de Deus. Qual é o verdadeiro caráter de Deus? Como saber que Deus é bom? Sem se conhecer o mal, o seu oposto. Deus interessa-se verdadeiramente por mim e pela minha família. Eva e Adão desobedeceram ao desígnio de Deus materializado no fruto proibido que parecia bom, agradável, desejável para dar entendimento. Gênesis capítulo 3, versículo 6. A sedução não foi apenas física, no desejo de provar, mas principalmente cognitiva, no desejo de conhecer. Paramos aqui. Não foi só a questão, ou seja, nós como pecadores, quando gostamos de uma coisa, nós olhamos, apreciamos e depois temos aquela vontade de ter aquela coisa. E Eva também teve esse problema. A Eva nunca tinha olhado para aquela árvore, ela sabia que não podia mexer naquela árvore, mas naquele dia a serpente chegou-se de uma maneira astuta a dar-lhe incentivo para ela chegar perto da árvore e perto daquele fruto, olhar para o fruto e ela pensar, realmente Deus não nos deixa mexer na árvore, porquê? E lá está, e começou o tal pensamento, porque o problema do ser humano é que o ser humano pensa demasiado. E então é o quê? A gente, quando não percebe uma coisa, não quer perguntar. A gente quer é fazer a história na nossa cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu. Satanás conseguiu mover a cabeça da Eva para pensar porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro, em vez de ir a Deus, que Deus estava todos os finais de dia com eles, e perguntar porque é que acontecia isto ou aquilo, ou porque é que eu não percebia isto, não. Ela ficou tão maravilhada com aquilo que a serpente dizia que ela ficou encantada. Não, realmente, ele tem razão. Pronto, e o problema é esse mesmo. É nós não chegarmos ao pé de Deus e conversarmos sobre aquilo, sobre as nossas dúvidas. Temos uma dúvida, vamos a Deus. Não vamos ao outro dizer mal de Deus, que é como o ser humano com o próximo. É exatamente igual. Nós temos certas atitudes muito más exatamente por isso. Porque não sabemos ir à pessoa e dizer, olha, eu não entendi bem isto, eu senti-me mal com isto ou aquilo, vamos conversar para deixar tudo bem. Não, e depois o problema é que nós realmente depois ficamos mal e as coisas correm de outra maneira.
A sedução não foi apenas física no desejo de provar, mas principalmente cognitiva no desejo de conhecer. Esta é a sedução que leva a experimentar um outro entendimento do ser humano e dos seus relacionamentos, distinto do entendimento de Deus. Neste outro entendimento entram todos os desvios e perversões do desígnio de Deus em nome da modernidade e de um pseudo-humanismo libertino, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. 2 de Reis 17, versículo 15. Esta é a tentação de pensar ser possível permanecer em Deus e ao mesmo tempo seguir as tendências mundanas do entendimento, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. 2 de Reis, capítulo 17, versículo 33. Este temor, quando falam destes capítulos de realmente eles desviaram-se, andaram por partes mundanas, pecaram muito, mas o que aconteceu na Bíblia, no Velho Testamento, é o que está a acontecer connosco hoje. E existe dois tipos de temor. Existe o temor que é medo, e existe o temor da obediência a Deus. E há muitas pessoas hoje em dia, aqui na Terra, que o problema deles é: eu não vou para o pé de Deus porque eu tenho medo dele. Já me aconteceu eu estar ao pé de pessoas e ficar a pensar o que é que ela está a querer dizer com aquilo. Porque é que Deus demonstra... onde é que Deus é assim? Onde é que Deus demonstra medo? Porque fez aquelas coisas horríveis na Bíblia? Não, não foi Deus que fez aquelas coisas horríveis. As pessoas é que pecaram e tiveram as consequências do pecado. E as pessoas ficam logo: não, mas eu não entendo porque é que Deus deixou morrer crianças, porque é que deixou morrer pessoas. Lá está, nós quando conhecemos verdadeiramente Deus, nós não temos temor de medo, mas sim temor no sentido de obediência a Deus. Sabemos que para estar ao lado dele temos que ter obediência, temos que andar com ele, temos que conhecer os seus caminhos para continuar uma vida, não é? Uma vida do bem. E isso deixa-me triste, realmente. Este corte de confiança no relacionamento de comunhão com Deus introduziu no mundo do ser humano outro sistema existencial, a vida de pecado, com a desordem e a desarmonia a ela associada. O pecado provocou o afastamento do ser humano em relação a Deus, fazendo com que o culto familiar deixasse de ser um elemento natural e espontâneo do relacionamento da família com Deus. Ou seja, o que é que Deus quer dizer com esta terceira dúvida? Deus quer nos fazer perceber uma mínima coisa: é que sem culto familiar nós não estamos pé de Deus. Nós precisamos do culto diário, nós precisamos de conversar com Deus privado, mas também nós precisamos de conversar com Deus em família. E para a nossa família ser unida e para a nossa família conseguir ultrapassar todas as provações que nós possamos ter, nós precisamos estar ao pé de Deus. Este livro foi concebido por pastores da nossa igreja adventista e eles só querem dar a entender, segundo as normas de Deus, que o culto familiar é muito importante em todos os aspectos para ultrapassarmos situações de vida difíceis, como não ter dinheiro, como não ter trabalho, como ter um filho doente. Só através disso, só a comunhão em família, é que nós conseguimos ultrapassar. Por exemplo, o meu caso. Muitos de vós sabem que eu estou divorciada. E ao princípio foi muito difícil e havia muitas pessoas que me diziam, oravam por mim e diziam: ai Catarina, eu oro a Deus para que tu não te desvies. Eu nunca me desviei, tirando alguns problemas que tive interiores meus, acabei por me desviar, mas voltei para Deus. Mas propriamente dito, eu não me desviei. Eu estive sempre ao pé de Deus e hoje agradeço plenamente a Deus, porque se eu não tivesse Deus, se eu não conhecesse Deus, eu não sei onde é que estaria. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tinha-me transviado, eu tinha-me, se calhar até feito alguma asneira, porque eu penei muito com o que é que eu quero transmitir. Quero transmitir que o divórcio é uma coisa muito difícil e quando nós gostamos muito de uma pessoa, por vezes ainda é mais difícil. Quando não gostamos, não há muito problema. Agora, quando gostamos, nós não conseguimos admitir a nossa vida sem aquela pessoa. E Deus
fez-me claramente acreditar que era possível continuar sempre na presença dele. E eu hoje estou aqui a fazer este canal para vós, com imensa vontade de vos dizer e falar sobre Jesus, de todos os testemunhos que eu possa dar, de todos os momentos de vida que eu possa ter com Jesus. Eu quero transmitir-vos para vocês verem que eu sou uma bênção. Deus é uma bênção na minha vida e que eu sou um testemunho real de todos os problemas que possam suceder, mas que eu posso ultrapassar ao pé de Deus. Por isso, meus amigos, ficamos por aqui. Eu ando com imensa vontade de falar sobre Deus, sinto-me bem a falar de Deus e quero muito que vocês sintam a mesma alegria que eu sinto quando estou ao pé de vós a falar de Deus. Tenham um dia muito abençoado, com chuva, mas que seja um dia muito abençoado, que Deus nos possa proteger neste dia e que nós possamos sentir a presença de Deus em todos os momentos. Então tenham um dia muito, muito abençoado. Amém.